Sejam bem-vindas a mais uma aula e nesse vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre posicionamento no digital. Esse tema que é tão controverso aqui dentro das redes sociais. E não se esqueça de deixar o seu like, porque dessa forma você vai ajudar o nosso canal a crescer e assim nós conseguiremos ajudar o maior número possível de pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já ative o sininho para você ser avisado todas as vezes que nós postarmos um conteúdo novo. Neste vídeo eu vou te ensinar como se posicionar com assertividade, clareza e confiança aqui nas redes sociais, para que você consiga ser percebido pelo seu cliente como número 1 no seu nicho e, consequentemente, ganhar mais dinheiro, mais autoridade e mais relevância através das redes sociais. Se esse é o seu desejo, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar os 5 pilares para você construir esse posicionamento de autoridade, lembrando que os 2 últimos são os mais importantes. E se você decidiu assistir essa aula, talvez seja porque o que está acontecendo é algo bem diferente daquilo que você gostaria aqui dentro das suas redes sociais. Talvez o seu perfil esteja confuso, você não está sabendo muito bem o que você deve fazer e o que você tem que deixar de fazer para construir esse posicionamento sólido. Talvez o seu perfil esteja uma colcha de retalhos, onde você vai pegando uma dica aqui, uma dica ali, dicas soltas, que na verdade te distanciam cada vez mais do posicionamento de autoridade que você deseja. Eu confesso para você que essa foi uma das partes mais difíceis de quando eu comecei a empreender aqui no digital, porque eu não tinha clareza do que eu deveria fazer. Eu gastava o meu tempo criando conteúdos aleatórios que não colaborava para me posicionar como uma pessoa relevante para o meu público. Eu achava que posicionamento tinha a ver com ter um feed perfeito, com mostrar imagens, vídeos de altíssima qualidade, com falar bem, com roupas bonitas, com cabelo elegante, com a maquiagem perfeita. E não, eu entendi que não é sobre isso. Posicionamento é algo que começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Em síntese, posicionamento tem a ver com a forma que as outras pessoas percebem você aqui dentro das redes sociais. E isso tem a ver com a sua diferenciação e com o seu público-alvo. E talvez você esteja aí meio confuso pensando assim, Adriana, mas isso aí não é branding? Não, branding é uma coisa, posicionamento é outra coisa. Branding está mais ligado à criação, a como você elabora a identidade da sua marca, os seus valores, os seus princípios, da sua missão. Já o posicionamento está mais ligado à execução, a forma como você executa a estratégia para chegar lá na visão que você já definiu para a sua empresa. Entenda o posicionamento como um grande GPS que vai te levar do ponto A até o ponto B. Onde o ponto A é onde você está agora, ou onde você está iniciando o seu negócio, a sua empresa. E o ponto B é aonde você quer chegar. Então você precisa de um GPS que conecte, que te leve certinho para esse lugar. E se você não tem o GPS, corre muito risco de você se perder no meio do caminho, de você errar a rota, você não tem um plano, você não tem um direcionamento. E algo importante do GPS é que a qualquer momento e a qualquer ponto que você esteja, você pode recalcular o seu GPS para que ele te leve ao lugar onde você deseja. Concorda comigo que se você não tiver bem definido onde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar serve? Então é por isso que antes de se posicionar, você tem que estudar muito bem o seu mercado e criar uma rota, criar uma estratégia de onde você quer chegar e se posicionar em relação a ela para que você atinja o seu objetivo. Algo que é bastante recorrente dentro do meu curso, da minha mentoria de empreendedorismo, é que muitas alunas vêm me falar, Adriana, antes eu não sabia me posicionar.
eu ficava refém de dicas soltas, toda hora eu mudava a minha estratégia e por isso eu nunca conseguia avançar, por isso eu nunca conseguia sair do lugar. Mas depois que eu comecei a ouvir aquilo que você ensina aqui dentro do curso, eu comecei a ter clareza de onde eu estou e de onde eu quero chegar e a polir a minha linguagem, a polir as minhas atitudes para que eu consiga chegar nesse determinado ponto com mais clareza, com mais rapidez, com mais assertividade. E é isso que eu quero te propor aqui nesta aula. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo propriamente dito, que são os 5 pilares que vai te levar a chegar, no ponto B, que é o seu sucesso profissional, aquele lugar onde você é reconhecido pelo seu público como a pessoa número 1 para ele fechar negócio, aquele lugar que te destaca do restante da concorrência, aquele lugar que é só seu e que você precisa ocupar ele por direito. Vamos lá? E o primeiro pilar, se você está anotando, anote aí, é a clareza. Sem clareza, não tem como você estabelecer um posicionamento aqui no digital. Qual que é o oposto da clareza? É a confusão, é aquilo que está nebuloso, confuso. A clareza tem a ver com você saber quem você é, o que você faz e para quem você faz. Eu acredito que você começou a empreender porque você é bom em alguma coisa. Porque às vezes as pessoas já te elogiavam por essa determinada coisa, Você era visto já como uma pessoa que tinha mais a oferecer, mais a agregar. E mesmo que não tenha sido por esses motivos, porque tem muitas pessoas que entram em um negócio só porque eles viram que aquilo está dando dinheiro e que aquilo é algo rentável, ou está na moda, aquele negócio, eles entram. Mas a partir de hoje, você não vai mais agir dessa forma, porque isso não leva ninguém a nada. Você vai entender aquilo que você faz e você vai estudar muito bem o seu negócio e você vai ser o melhor da sua área e você vai estudar o público que pode ser beneficiado por esse seu trabalho, por esse seu produto, por esse seu serviço. Quem você pode ajudar com isso? Sabe? Quem que vai ser o grande beneficiado? Porque tudo que você for fazer aqui dentro das redes sociais tem que ser voltado para um determinado público. Não é para vários públicos, sabe? Porque quem fica metralhando para todo lado geralmente não consegue atingir ninguém. Por quê? Porque não tem clareza de quem aquela pessoa é e de quem aquela pessoa pode ajudar. E eu quero então que agora você pare por um momento e pense: o que eu faço aqui nas redes sociais? Qual é o meu trabalho? Para quem é o meu trabalho? Quem pode se beneficiar do meu trabalho? Todos os conteúdos que você for criar daqui para frente tem que ser pensando neste público-alvo, no público que você vai ajudar, que você vai facilitar e que você vai se tornar imprescindível na vida deles. Eu já quero deixar uma dica muito prática. Talvez você pegou o seu perfil pessoal e transformou ele em um perfil profissional. E não tem problema, tá? Não tem problema você fazer isso. O que você tem que fazer agora como um perfil profissional? Você tem que eliminar as coisas que não te ajudam a posicionar como número 1 na mente do seu cliente. Por isso eu quero te dar uma sugestão. Talvez seja a hora de você arquivar alguns posts que talvez denigrem um pouco a sua imagem. Algumas coisas que faziam sentido naquela época, mas não fazem mais sentido hoje. Talvez seja caso de você arquivar o seu feed inteiro anterior. Não digo os stories, porque os stories ele apaga em 24 horas, mas o seu feed, tá? Então deixe lá somente conteúdos que deponham a seu favor. Você pode ter sim alguns conteúdos pessoais, mas no final dessa aula eu vou te falar até a porcentagem de conteúdos pessoais que você pode ter. Claro que não muito, porque senão você torna o seu perfil profissional em um perfil pessoal. Então, por mais que os posts, de vida pessoal geralmente dá mais engajamento do que os conteúdos profissionais, você precisa
focar nos seus conteúdos profissionais, que vão te trazer relevância, que vão ajudar o seu público. E eu não sei se você sabe, mas as pessoas, elas te seguem por um determinado interesse. Sim. Não é porque você é uma pessoa tão bonita, inteligente, prendada. Não. Elas querem saber o que você ajuda elas. O que você pode contribuir para que a vida delas se torne mais fácil, se torne mais simples, se torne mais eficaz. Você é essa pessoa que colabora com seu público. Por isso que tudo que você for fazer daqui em diante tem que ser pensando no seu público, sabe? Você entendendo muito bem quais são as dores, quais são as dificuldades do seu cliente. Por exemplo, quando eu tinha uma loja de roupas, eu sabia que a grande dificuldade das minhas clientes era se vestirem de maneira mais elegante, né? Até porque eu tinha um público bem seleto, né? De mulheres que gostavam de se vestir com bom gosto, com elegância, de passar uma imagem muito bem elaborada de si mesmo, mas muitas vezes elas tinham dificuldades em passar essa imagem, em adquirir peças que realmente iriam posicionar elas como essa mulher elegante. Aí entrava o meu trabalho, aí entrava a minha expertise, aí entrava eu com o meu conteúdo ajudando elas a atingir o alvo delas. Então não é sobre mim, não é só sobre eu me mostrar como a pessoa mais inteligente, mais elegante e mais bonita desse Instagram. É sobre eu ajudar o meu cliente, é sobre eu favorecer o meu cliente, é sobre eu ajudar o meu cliente a atingir o objetivo dele. E quando você faz isso, você se posiciona como número 1 na mente do seu cliente, porque você é essa pessoa facilitadora que vai ajudar ele a atingir o seu objetivo. E ao mesmo tempo, o seu cliente, ele vai te ajudar a conquistar o seu objetivo, que é se tornar como uma pessoa relevante no seu nicho. Porque para isso você vai precisar do seu público. Você vai precisar de uma comunidade que realmente se identifica com você. Então, é você ajudando o seu público que o seu público vai te ajudar e você vai conseguir a chegar no seu objetivo. E o segundo pilar do posicionamento é a comunicação autêntica. Isso tem a ver com você ser quem você é. É com você colocar para fora a sua autenticidade, os seus valores, os seus princípios, a sua fé. É ser você mesma. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ser autêntica. Você precisa ser uma mulher de verdade, falar com emoção, se expressar, mostrar a sua empatia, mostrar um pouquinho das suas vulnerabilidades, mostrar a sua singularidade. Por que você é diferente das outras? Por que você tem que ser igual às outras? Não, você não tem que ser igual. Como diziam as nossas avós, nós não somos todo mundo. E isso é que é lindo. Aqui nas redes sociais, cada dia mais, os próprios algoritmos privilegiam as pessoas que são autênticas. Ninguém mais quer ficar ouvindo conteúdos repetitivos, mais do mesmo. Não, crie os seus próprios conteúdos, sabe? Seja criativa. Eu não estou falando que você não possa pedir ajuda, por exemplo, da inteligência artificial, do ChatGPT, para te ajudar a criar um roteiro. Você pode. Inclusive, eu faço isso, inclusive isso me ajuda muito. E eu ensino muito isso no meu curso, no meu treinamento para as minhas alunas. Mas você não pode ficar refém de outras pessoas, de terceiros ou da própria inteligência artificial para se comunicar com seu público. Você precisa de um conteúdo autêntico, sabe? Você precisa de colocar ali a sua personalidade nos seus conteúdos. Por isso, quando você for criar um conteúdo, revise ele, pense uma forma de você conseguir ser um pouquinho mais autêntica, de você atingir o coração do seu público, de você colocar um pouco mais de emoção naquele conteúdo, de você falar com um pouco mais de amor. Isso vai fazer toda a diferença, sabe? Isso que vai te diferenciar de todo o restante. Isso chega a ser algo contraintuitivo, não é verdade? Porque hoje, o que você vê? Pessoas querendo ser igual a todo mundo.
Se uma mulher começa a colocar, por exemplo, preenchimento na boca, todas as outras querem colocar. Se uma pinta o cabelo de uma certa maneira, todas as outras querem pintar. Se uma usa uma roupa tal, todas querem usar. Mas você não precisa ser igual, porque a sua mensagem é única. Você tem que valorizar a sua história, tem que valorizar os seus princípios, você tem que valorizar quem você é na sua essência, porque você carrega algo único e algo que outras pessoas não têm. E se você começa a entrar nesse joguinho de ser igual a todo mundo, como você vai se diferenciar aqui nas redes sociais? Você vai ser mais do mesmo. Você vai ser uma commodity. Você vai ser algo que todo mundo tem, que todo mundo vê, que as pessoas já estão cansadas de ver aqui nas redes sociais. E por isso você não vai criar o pilar mais importante do posicionamento, que é o seu diferencial. Porque você abriu mão de ser quem você é, para ser igual a todo mundo. Você começou a querer fazer conteúdo igual a todo mundo, para ser aceita, para ser amada. Você começou a entrar na neura de ter a aparência de todo mundo, de ter o cenário de todo mundo, sabe? E você não precisa ser todo mundo. Você precisa ser você. Você precisa ser autêntica. Você precisa trazer para fora aquilo que já existe dentro de você. Às vezes as suas emoções, o seu coração lindo, sabe? As suas virtudes, os seus valores, o seu posicionamento. O mundo precisa disso. O mundo precisa conhecer a mulher incrível que existe aí dentro de você e que está sufocada porque você começou a acreditar que você tem que fazer igual todo mundo faz. Talvez como você não tem condição de ser igual a todo mundo, você acha que você está fora do jogo. Você acha que você não pode competir. Pelo contrário, talvez dessa forma você esteja abafando aquilo que seria o seu grande potencial, que é de ser alguém autêntico, que é de ser alguém diferente, de ser alguém que não tem um comportamento de manada, de não ser uma Maria vai com as outras. E por isso sim, você pode agregar no mundo. Por isso você pode usar essa autenticidade para trazer realmente algo novo, algo vivo, algo diferente para o mundo. E o terceiro pilar, extremamente importante, é sobre consistência no digital. O que é consistência? É o todo dia. É você não desanimar, não parar no meio do caminho. É você continuar fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Talvez você esteja pensando, então agora deu ruim para mim, porque eu não tenho condições de estar nas redes sociais todo dia. E não tem importância se você não tem. Faça do jeito que você consegue, do jeito que você pode. Se você pode aparecer aqui nas redes sociais no máximo 2 vezes na semana, apareça. É mais importante que você cumpra aquilo que você mesmo se determinou a fazer, do que você largar pra lá e falar assim, não, já que eu não consegui todo dia, agora eu não faço mais. Não. Que seja 2 vezes, que seja 3 vezes na semana, mas tenha aquele propósito, tenha aquela intencionalidade de falar, não, no mínimo isso eu vou fazer. E fazer. Sabe por quê? O que não pode passar na mente do seu cliente é a seguinte pergunta: será que aquela pessoa ainda trabalha com isso? Será que ela ainda faz isso? Porque tem tanto tempo que eu não vejo ela aqui nas redes sociais. Tem tanto tempo que não chega nenhum conteúdo para mim dessa pessoa. Tem tanto tempo, eu entrei no Instagram dela que não tem nenhuma postagem nova no último mês. Eu não vi mais ela falando sobre isso. Será que ela ainda trabalha com isso? Será que ela ainda faz esse tipo de serviço? Será que ela ainda vende esse tipo de produto? Jamais o seu cliente pode ter essa dúvida. Ele tem que ver que você tem constância, mesmo que não seja todos os dias, mas que seja no mínimo 1 vez na semana. Você está lá postando o seu conteúdo, dando o seu melhor, ajudando o seu cliente, sabe? Isso aí precisa ser algo claro na mente dele. E sabe qual é a consequência da consistência? A confiança. E confiança é o que te faz vender aqui nas redes sociais. Porque quando a gente não confia em uma determinada empresa, a gente não compra dela. Porque a gente fica com o pé atrás.
certo? Então, a primeira coisa que você precisa eliminar é esse ruído da desconfiança do seu cliente em relação a você. Ele precisa ver você como uma empresa perene, uma empresa que não aconteça o que acontecer, está ali, firme, uma empresa que passou pelo teste dos anos, uma empresa que se estabeleceu em meio às dificuldades, uma empresa que não fecha as portas da noite pro dia e some e deixa os clientes na mão. Isso vai fazer total diferença na mente do seu cliente na hora que ele estiver em dúvida entre fechar negócio com você ou com o seu concorrente. Então, construa confiança. E a confiança, ela é construída no todo dia, em estar ali presente, sabe? Em se fazer presente na vida do seu cliente. E não importa se você pensa assim, não adianta eu ficar aqui criando conteúdo, o algoritmo não entrega para as pessoas, sabe? Pouquíssimas pessoas, nem 10% do meu público consegue ver o meu conteúdo. Não importa. Não importa. Vai chegar para uma minoria de pessoas, mas vai chegar. E se aquele cliente realmente estiver interessado, ele vai lá digitar o seu nomezinho lá, o seu arroba no Instagram, e ele vai te achar, e ele vai ver que você está sim criando conteúdos com consistência, que você está sim ali firme no seu negócio. Então você não pode dar margem para o seu cliente desconfiar de você. É importante que você entenda de uma vez por todas que rede social para nós é trabalho. Para nós que somos empreendedores e criadores de conteúdo, não é opcional, não é algo que você faz só quando está com vontade, ou só nas horas vagas, ou só quando você sente que está inspirado. Não, não é mais sobre isso. Agora é um trabalho, e trabalho a gente faz quer a gente queira, quer não. Quer a gente tenha vontade, quer não, a gente se propõe a fazer. Então comece a encarar as suas redes sociais de uma maneira diferente, porque dessa forma você vai conseguir ter o seu posicionamento, ter o seu lugar aqui no digital, quando você for frequente, quando você levar a sério o seu trabalho. O posicionamento não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não é. Se alguém te falou isso, está te enganando. O posicionamento, ele é construído dia após dia, paulatinamente, através de uma atitude aqui, outra atitude ali. As pessoas vão juntando A com B, né? Lé com cré, e vai tirando as suas conclusões. Esse é o posicionamento. Então, não pense você que porque você criou um conteúdo muito legal hoje, amanhã você já vai ter credibilidade, amanhã você já vai ser posicionado como número 1 na mente do seu cliente. Não é assim. É o seu trabalho dia após dia, sabe? É o não desistir, é o não retroceder, é o cumprir a sua palavra, é o continuar que vai fazer com que você se posicione. Então, tire da sua mente essa questão de curto prazo. O posicionamento, ele é construído a médio e longo prazo, tá? As empresas consolidadas hoje que você tanto admira, as grandes empresas, elas construíram seu posicionamento assim, sabe? Em não desistir, em não retroceder, mas continuaram evoluindo, todos os dias melhorando em uma área ou em outra área, e elas foram construindo, adquirindo confiança do público, melhorando cada dia mais, porque é no fazer que você melhora. Quanto mais você faz, mais você melhora. Talvez você hoje ainda tenha muita dificuldade em construir conteúdos aqui para as redes sociais. E por isso você às vezes evita isso. Mas não é assim que você vai melhorar. Você vai melhorar quando você começar a fazer, mesmo não se sentindo tão bom, mesmo não se sentindo tão perfeito, mesmo se sentindo acanhado, mesmo achando que não está bom o suficiente. Mas cada dia você vai aperfeiçoar um pouquinho mais, você vai se tornar mais hábil, você vai se tornar mais tranquilo na hora de você gravar seus conteúdos. Por isso eu quero deixar uma diquinha bem prática.
Tire um dia da sua semana para gravar todos os seus conteúdos, sabe? Crie um roteiro do dia anterior, daquilo que você quer, daquilo que vai ajudar o seu cliente, daquilo que vai facilitar a vida dele, daquilo que vai tornar você relevante para o seu público. Cria lá os seus roteiros. Aí depois, no dia que você for gravar, você grava tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Depois você vai editando aos poucos. Dessa forma, você vai criar conteúdos para todos os dias da sua semana. Ou no mínimo para 3, 4 dias. Para você gerar um banco de imagens, um banco de vídeos, para que você possa ir soltando no decorrer da semana, sabe? Não adianta você gravar muita coisa e postar tudo num dia só. Ser aquela pessoa ansiosa, eu vou soltar tudo de uma vez. Não. Vá fracionando para que você tenha com uma certa frequência, que seja de 2 em 2 dias, que seja de 3 em 3 dias, para que os seus clientes não deixem de receber os seus conteúdos com uma certa frequência. Vamos agora para um dos pilares mais importantes do posicionamento, que é a diferenciação. É aqui que é o pulo do gato. É aqui que você destaca da concorrência. E por mais que a sua empresa seja uma empresa comum, tipo um supermercado, uma padaria, dá sim para você se diferenciar. Tem como você diferenciar, às vezes, pelo seu produto. Tem como você atrair um público mais seletivo, mais selecionado. Tem como você se tornar aquela empresa que é conhecida por fazer algo diferente, tá? Então, não pense você que não tem como você se diferenciar, porque sempre tem uma maneira peculiar que é só sua. Mas para isso, para encontrar o seu diferencial, você vai precisar prioritariamente olhar para o seu produto. Sabe, o que o meu produto oferece? O que o meu produto tem que é relevante para as pessoas? Agora você vai olhar para o seu público e você vai pensar: qual que é a forma que eu posso entregar esse produto para o meu cliente, que é diferente da forma como as outras pessoas entregam? No que eu posso ser mais útil? No que eu posso ser mais relevante? No que eu posso me conectar mais com o meu público? No que eu posso ser mais atuante, mais presente, mais prestativa, melhor, que eles possam entender que vale a pena ele escolher a minha empresa e não do meu concorrente? É isso que você vai ter que parar e pensar. Essa resposta, ela não vem pronta. Essa resposta, ela precisa ser cavada. É se fazendo essas perguntas que você vai achar a resposta. Talvez o que vai te diferenciar seja a forma como você entrega os seus produtos, como você atende os seus clientes, como você faz com que eles tenham uma experiência única através daquele produto. Talvez a maneira como você oferece para ele um mimo, um brinde a mais, um cafezinho. Seja lá qual for, não precisa você gastar muito para você se diferenciar. Precisa você ser criativo. Precisa você pensar nas reais necessidades do seu cliente e se comprometer a ajudá-los de uma forma única, que outras pessoas não estão levando em consideração. Sabe, as pessoas perdem seu posicionamento porque elas se tornam irrelevantes. Elas não querem fazer mais do que os outros. Elas querem oferecer um conteúdo meia boca para os seus clientes e ser a empresa top das galáxias. E não acontece assim. Porque o seu cliente, ele percebe quando você trata ele com diferencial. Ele percebe quando ele não é mais um número dentro da sua empresa, mas ele é visto, ele é percebido pela empresa. E aquela empresa é uma empresa comprometida com a valorização do seu cliente, ela é comprometida com a satisfação, ela realmente percebe o seu cliente e busca formas de melhorar a experiência dele, e busca formas de agradar, e busca formas de fidelizar, e busca formas de ser imprescindível na vida deles, de serem mais úteis. E é isso que você precisa ser.
É isso que você precisa buscar através de cada conteúdo que você cria aqui dentro das redes sociais. É isso que vai te posicionar. É isso que vai fazer com que eles queiram preferir a sua empresa e não a dos outros. Não basta você ser diferente, você precisa comunicar essa diferença. Certo? O seu cliente precisa saber, ele precisa ter isso bem claro, qual que é o seu diferencial. Deixa eu te contar mais uma pequena história para que você entenda de uma vez por todas o quanto é imprescindível você criar uma diferenciação. Conta-se a história de um pipoqueiro que estava ali na pracinha há anos vendendo as suas pipocas. Só que com o passar do tempo, começou a aumentar a concorrência. Começaram a vir outros pipoqueiros e ele já não conseguia mais vender tão bem as suas pipocas, porque o público era o mesmo e a concorrência havia aumentado, o que é um problema muito normal para nós que somos empreendedores. Então, ele foi buscar alguma solução para não desistir do seu negócio. Então ele parou para pensar e começou a olhar para o seu produto, que era a pipoca. Um produto tão comum, tão fácil de ser copiado, tão sem diferencial. Ele começou a pensar naquele produto e ele começou a pensar no seu público, sabe? Porque para procurar diferencial você tem que olhar para esses dois lados, para o produto e para o público. E ele começou a pensar, o que eu posso fazer para mim ser mais atrativo para o meu público, para mim me diferenciar da concorrência. Foi aí que ele teve a brilhante ideia. Ele pensou, quando o meu público consome as minhas pipocas, geralmente eles ficam um pouco incomodados, às vezes com os dentes, porque ficam resíduos de pipoca. Então ele pensou, eu vou oferecer também um palito de dente para o meu público. E aí ele pensou também em outro caso, que às vezes as pessoas não gostam, que fica com gosto de pipoca na boca. E ele pensou em oferecer uma bala de menta junto. E foi dessa forma que ele criou esse diferencial. Ele começou a entregar junto com o saquinho de pipoca um palito de dente e uma bala de menta. E assim ele construiu o seu diferencial. Ele não teve que gastar muito. Ele não teve que sofrer muito para criar um diferencial. Mas ele começou a vender muito mais, porque todas as pessoas que compravam dele, quando voltavam para comprar novamente pipoca, adivinha de quem que elas compravam? Dele. Porque com os outros pipoqueiros, eles não ganhavam a balinha, mas esse pipoqueiro dava a balinha. Com os outros, eles não teriam o palito de dente, mas desse pipoqueiro eles teriam o palito de dente. Então ele criou valor para o seu negócio, mesmo vendendo algo tão comum como uma pipoca. E fala que por causa disso, aquele pipoqueiro começou a vender muito mais do que os seus concorrentes. Ele cresceu as suas vendas. E é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que parar e olhar para o seu negócio e ver o que você pode construir de diferencial. O que você pode ser mais útil para o seu público. O que você pode fazer que vai te destacar da sua concorrência, que vai dar motivos para que o seu público consuma o seu produto ao invés de consumir o produto do seu concorrente. E vamos agora para o último pilar, que é o pilar comunidade, conexão. Eu quero que você entenda o princípio da rede social. Rede social é um lugar de socializar. É um lugar onde você precisa ter uma troca com o seu público. Não é um lugar onde só você fala, não é um monólogo, é um diálogo. É um lugar onde você compartilha experiências, mas também o seu público tem voz, o seu público também fala. Então não é um lugar de você sair metralhando conteúdos só para você vender. Coisas que interessam unicamente a você. Não é um lugar onde só você ganha. E é nesse quesito que muitas pessoas estão perdendo feio aqui nas redes sociais. Elas não conseguem se posicionar como uma empresa relevante na mente dos seus clientes, porque elas só postam conteúdos de vendas. Elas não se preocupam em ajudar o seu público. Elas não se preocupam em se socializar com o seu público.
Elas só querem vender. Eu entendo perfeitamente que você está aqui nas redes sociais para vender. E aqui é um ótimo lugar para você fazer isso. Só que a venda aqui, ela precisa acontecer de uma maneira disfarçada. Não é às claras. Não é você metralhando conteúdos aleatórios para o seu público que você vai conseguir vender mais. É você se tornando relevante para o seu público. É você estimulando ele a conversar com você. É você demonstrando para o seu público o quanto ele é importante para você e o quanto você está disposto a criar conteúdos que vai ajudá-lo a atingir os objetivos dele. Então não é sobre você, é sobre ele. Não é sobre como mostrar que a sua empresa é maravilhosa, que você tem tantos anos de experiência, que você é o melhor nisso, naquilo, que você tem tais cursos, que você tem tais qualificações, que você está instalado no melhor ponto da cidade. Não é sobre você, é sobre ele. O que você está fazendo pensando no seu público? O que você está fazendo que os outros concorrentes não estão fazendo? Sabe, o que você está ajudando o seu público? O que ele está se sentindo beneficiado através do seu perfil do Instagram? Você precisa se preocupar com isso, porque senão você não está gerando conversas, você não está gerando relacionamentos, você está gerando afastamento, porque ninguém está aqui nas redes sociais para comprar necessariamente, eles estão aqui para interagir, eles estão aqui para aprender algo novo, eles estão aqui para se socializar, eles estão aqui para entender algo que antes eles não sabiam e que vai agregar na vida deles. Eles estão aqui para sair daqui pessoas melhores, para rir um pouco, para descontrair, para aprender algo novo, para sair daqui com a autoestima mais elevada. É para isso que eles estão aqui. E não necessariamente para comprar, entendeu? Então, se o seu foco até hoje foi só metralhar conteúdos de vendas, esqueça isso. Tá tudo errado. E é por isso que você não está conseguindo se posicionar como alguém relevante aqui nas redes sociais. Tudo é sobre o público. O público tem que ser o centro do seu negócio, porque é ele que vai te levar para aquele lugar onde você quer, que é o ponto B, tá? Então, mude a partir de hoje. Pare com esse negócio de panfletagem virtual. Aqui não é lugar de panfletar clientes. Aqui é um lugar de mostrar o quanto você ajuda clientes, o quanto você é bom para o seu cliente, o quanto a sua empresa é a que mais entende o seu cliente e por isso ele precisa comprar de você. Talvez você é aquele tipo de empresa que posta e pensa assim, não, já cumpri minha obrigação, ó, e some. Não. Você precisa responder os comentários que tiver lá no seu post. Você precisa olhar o seu direct, ver se chegou mensagens, responder sem preguiça aos seus clientes. Você precisa interagir com os comentários deles. Mesmo quando for algo, só uns coraçãozinhos, você vai lá e responde em cima. Isso é interação, isso é rede social, isso é se socializar. Você precisa, quando ele fizer um comentário lá na sua caixinha dos stories, você precisa comentar em cima daquilo, você precisa puxar uma conversa com ele, sabe? Você precisa instigar ele a conversar com você. É realmente puxar a língua do seu cliente, é fazer perguntas, é instigar ele a mostrar para ele que você se importa com aquilo que ele fala, que você se importa com aquilo que você pensa. É você mostrar um pouquinho de quem você é, mostrando assim um pouquinho da sua vida pessoal. E para que você mostra a vida pessoal? Porque senão o seu perfil fica muito chato. Ninguém gosta de seguir um perfil semelhante ao da Brastemp, da Arno, da Omo. Não, as pessoas não querem um conteúdo estritamente comercial. As pessoas querem saber um pouquinho da sua vida. Elas querem saber um pouquinho de quem você é, com quem você é casado, se você é, com quem são seus filhos, se você tem, qual é o seu hobby, qual é o seu esporte preferido, qual é o nome do seu pet. As pessoas querem saber, elas são curiosas e tudo isso vai ajudar elas a conhecer um pouco melhor de você.
Isso vai gerar credibilidade, que vai gerar confiança e que vai fazer com que elas tenham mais empatia por você e queira dar o próximo passo, que seria a venda, que seria a compra do seu produto. Então, entenda isso. Você está aqui para se socializar antes de qualquer outra coisa. Se socialize, faça seus clientes rirem, mostre um pouquinho do seu conteúdo pessoal, mostre um pouquinho da sua vida, da sua fé. Se você tem uma fé, expresse essa fé de alguma forma, né? Quem me segue aqui há algum tempo no Instagram, né? Se você não me segue, siga lá, @AdrianaPereiraOficial com 2 Fs. Se você está no meu perfil, você sabe muito bem que eu sou uma mulher cristã, porque eu mostro um pouquinho de quando eu estou lá na igreja, ou de um versículo bíblico, ou falando algum conteúdo motivacional para você melhorar, para você se animar, para você se alegrar. Eu posto de vez em quando algum conteúdo da minha família. Vocês têm uma noção de como é a minha vida por trás das câmeras. Sabe? As pessoas querem saber quem é o CPF que está por trás daquele CNPJ. Senão, o seu conteúdo se torna intragável, se torna um negócio chato, se torna um negócio maçante, pesado, que não agrega nada na vida de ninguém, impessoal. E ninguém gosta de interagir com alguém que é impessoal, com alguém que é tão cheio de reservas que eu não posso mostrar nada da minha vida. Sabe? Isso traz até uma certa desconfiança. Será que essa pessoa é de verdade? Ou será que existe um robô por trás desse perfil? Será que tudo isso aqui é algo manipulado? Será que essa pessoa realmente existe? Será que eu posso confiar? Principalmente hoje nesse mundo de inteligências artificiais, que a nossa voz pode ser copiada, que a nossa cara pode ser copiada. Será que as pessoas vão confiar em você se você não tiver disposição de aparecer aqui, de mostrar um pouquinho das suas vulnerabilidades? Mesmo que você gagueje, mesmo que você não seja uma perfeita oradora, mesmo que você não faça conteúdos tão incríveis, você precisa aparecer. Isso é importante no seu posicionamento como uma pessoa real, como uma pessoa verdadeira, como uma pessoa que as pessoas se identificam com ela. Agora eu vou te passar uma métrica extremamente importante. Se você quer passar para o seu público profissionalismo, mas ao mesmo tempo vender, ao mesmo tempo não parecer chata, você vai seguir essa métrica que eu vou te passar agora. Preste atenção. 70% de todos os conteúdos que você vai produzir nas suas redes sociais precisam ser conteúdos de valor. E o que são conteúdos de valor, Adriana? São conteúdos que ajudam, que facilitam, que fazem o seu público ganhar tempo, que ajuda eles em alguma dúvida, em alguma dificuldade que eles tenham. Isso é um conteúdo de valor. É um conteúdo também que inspira o seu público. E é através do conteúdo de valor que você vai fazer as suas vendas disfarçadas. Você vai mostrar um produto, você vai falar sobre aquela novidade ali, sobre aquele produto, o que ele faz de diferente. Ao mesmo tempo, você está demonstrando o seu produto, mas sem ser de uma forma assim: aqui está o link de pagamento, compre agora, né, tal, cores tal, tamanhos tal. Não, você está mostrando, ensinando como usar aquele produto. Você está mostrando para ele uma novidade, uma tendência do mercado, respondendo uma curiosidade, para que aquele produto funciona, né? Por que ele é bom? Então, é isso, é conteúdo de valor. 20% você vai usar para conteúdos pessoais, para falar ali sobre a sua fé, sobre o seu casamento, sobre seus filhos, sobre o seu pet, sobre seus hobbies. 20% para não deixar o seu perfil chato demais. E 10%, Adriana? 10% é venda direta. É só 10% no máximo que vai ser de venda direta. Para quê? Para que você não espante o seu público. Aqueles 10%, por exemplo, você fez uma promoção ou você fez uma live de vendas, aí você vai vender de fato, aí você vai falar para as pessoas, ó,
corre que é só hoje, você pode usar gatilhos mentais. Então, nesses 10% apenas. Dessa forma, o seu perfil aqui nas redes sociais vai ser um perfil leve, vai ser um perfil gostoso, vai ser um perfil atrativo, vai ser um perfil que vai agregar muito na vida do seu público e que eles vão ter prazer em assistir os seus conteúdos, ele vai ter prazer em compartilhar com outras pessoas também o seu perfil, ele vai te ajudar a crescer, porque você é útil para ele. Você precisa se lembrar que o seu conteúdo é o reflexo do seu posicionamento. É a maneira que você constrói os seus conteúdos que você vai ser percebido pelo seu cliente, que ele vai ter uma ideia de quem é você, de quem é a sua empresa. Espero que essa aula tenha agregado muito no seu posicionamento, no futuro da sua empresa, para que você se torne esse profissional mais competitivo, mais diferenciado no mercado e que se preocupa mais com o seu público-alvo, porque é tudo isso junto que compõe o seu posicionamento de autoridade aqui no digital. Lembre-se que não é uma caminhada de curto prazo, é algo que é construído dia após dia, mas se você se determinar a seguir esses pilares, você com certeza vai chegar ao seu objetivo. E se você ainda não curtiu esse vídeo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço para você que faça isso agora, porque isso vai me incentivar a estar vindo aqui produzir mais conteúdos relevantes para você.